Então, quando eu anunciava para as pessoas, né, que estava pesquisando sobre o tema da minha tese, a apropriação de conceitos matemáticos na educação infantil à luz da teoria histórico-cultural, que é uma das teorias que embasam o nosso currículo, né? E aí, muitas vezes, as pessoas dizem, matemática na educação infantil? Talvez algumas de vocês até tenham se perguntado também, né? É importante falar de matemática na educação infantil? E hoje eu concluo a minha tese respondendo mais categoricamente que sim do que quando eu comecei, né? Eu via muito, para quem não sabe ou não lembra, quando a gente começa a fazer uma pesquisa, a primeira coisa que a gente faz é um levantamento de tudo que já foi pesquisado sobre o tema, para a gente não fazer uma pesquisa repetida, né? Então, a gente parte a partir do que já foi feito e aí trilha outros caminhos. E aí eu comecei a ver a quantidade de pesquisa que tem na educação infantil sobre letramento, sobre alfabetização, sobre apropriação da cultura escrita, mas sobre matemática a gente tem poucas. E quando fala em matemática, segundo a teoria histórico-cultural, que é a que embasa o nosso currículo, gente, eu encontrei 16 trabalhos, sendo uma tese e 15 dissertações, isso num período de 15 anos. Então, em 15 anos, se produziu 16 trabalhos sobre esse tema, né? E dos 16, 10 falam apenas sobre, antes de eu dizer sobre o que fala, deixa eu perguntar para vocês. O que vocês pensam quando falam em matemática na educação infantil? Primeira coisa que vem à mente. Que conteúdo? A primeira coisa foi números. Muito obrigada, Eliette. Sequenciação e classificação. Tá. Eliette foi na mosca. Dos 16 trabalhos, 10 eram sobre a construção do número. E aí eu fiquei me perguntando, mas, gente, afinal de contas, a gente fala o tempo todo na identidade da educação infantil, e aí a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil que dizem que o nosso currículo não se organiza em áreas do conhecimento ou em disciplina, portanto, a gente não tem aula de português, de matemática, de ciência, de geografia, mas a gente, essas mesmas diretrizes dizem que o nosso currículo é um conjunto de práticas sociais que visam a unir os conceitos do cotidiano que a criança já traz, né, do seu dia a dia, com o patrimônio cultural da humanidade, com vistas ao desenvolvimento integral da criança. E aí a gente se pergunta, o que é esse conhecimento do patrimônio cultural da humanidade? É tudo que a humanidade já produziu. Então, português, matemática, história, ciência, geografia, filosofia, arte, tecnologia, tudo isso faz parte do nosso currículo. Agora, como que a gente organiza esse currículo? Antes, né, no currículo de 2014, que vigorou de 2014 a 2018, nosso currículo se organizava em linguagens. Vocês lembram, né? Linguagem oral e escrita, linguagem matemática, linguagem corporal, linguagem artística, cuidado consigo e com o outro, interações com a natureza e a sociedade. Então, eram 7 linguagens que organizavam o nosso currículo. A partir da Base Nacional Comum Curricular, nós revisamos o currículo, e aí, a partir de 2018, nosso currículo foi organizado em campos de experiências. Aí a gente se pergunta, tá, e os conteúdos? É muito comum a gente ouvir assim, na educação infantil não tem conteúdo. Será que não tem conteúdo? É claro que tem conteúdo, porque se não tivesse conteúdo, não precisava de currículo, né? Tem um conteúdo, sim. Agora, como que se organiza esse conteúdo? Em campos de experiências. Então, todas aquelas linguagens estão dentro dos campos de experiências, que são campos, portanto, não é um isolado do outro. Como a gente vai ver mais especificamente aqui, talvez a gente, quando pensa em matemática, a gente já pensa em qual campo de experiência? Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações, né? Muito possivelmente.
porque é onde está mais evidente mesmo. Mas a gente vai ver, no decorrer dessa conversa, que a matemática está em todos os campos de experiências. Por isso que a gente pensa, trabalhar em campos de experiências é fazer um trabalho intercampos. É impossível eu fazer um planejamento que eu só contemple espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Ao mesmo tempo eu estou trabalhando o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas. Então, estão todos interconectados, embora o meu olhar esteja predominantemente sobre em determinado momento. Mas aí, pensando especificamente na matemática, qual é a finalidade? Outras teorias dizem que a matemática na educação infantil é para ensinar a criança a seriar, a classificar, a ordenar, a aprender o conceito de número, ou formar o conceito de número, né, a depender da teoria. A teoria histórico-cultural vem disso para a gente, olha, matemática na educação infantil e em qualquer outra etapa da educação é para desenvolver o pensamento. Então, quando eu penso, por exemplo, em raciocínio lógico, muitas de nós, eu não sei vocês, mas eu fui estudar raciocínio lógico quando eu fui me preparar para concurso público. E aí a gente começa a ver, né, um dos campos lá da matemática é raciocínio lógico. Mas, gente, a gente usa raciocínio lógico só para fazer continha? Não, a gente usa o raciocínio lógico para a vida, né? Lá na nossa rodinha de conversa é muito comum a gente ver, né? Às vezes a gente está discutindo um tema, vai fazer aqui uma sequência didática sobre, por exemplo, a visita ao zoológico. Aí a gente está trabalhando animais, e aí está fazendo uma rodinha. E aí a gente está conversando sobre a rodinha. Que animais você já conhece? Aí uma criança fala, eu conheço a zebra. Outra criança fala, eu conheço o tucano. Aí outra criança vai e fala assim, ontem eu fui com a minha mãe no mercado. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente precisa se dar conta, bom, vamos trabalhar um pouco mais o raciocínio lógico, para a criança aprender a seguir um fio condutor, que a gente não nasce sabendo disso. E aí uma pergunta que o Vygotsky faz, que na hora que eu li isso, eu tomei um choque, né? Que ele diz assim, a coisa mais importante é ensinar a criança a pensar. A escola ensina a criança a pensar? A gente ensina um monte de coisa. A criança a ter consciência fonológica, a criança conhecer os animais, a classificá-los entre domésticos e selvagens. Um monte de coisa a gente ensina para a criança, mas a gente ensina o principal, que é pensar. E aí, as jornadas, né? Porque a gente, na educação infantil, a gente diz que a gente não tem aula, né? A gente tem jornadas. Por quê? Um dos principais teóricos da educação infantil na teoria histórico-cultural se chama Zaporozhets, é um nome complicado que só, né, que é russo. E aí ele diz assim, a forma de a criança aprender na educação infantil é diferente da tradicional forma de aula. A criança não aprende em aula expositiva, eu falando e a criança memorizando, fazendo assimilações, não é assim que funciona. Por quê? Porque o pensamento da criança no início da vida é prático. Então, ela precisa ver, cheirar, pegar, sentir o sabor. Ela aprende o mundo pelo corpo. E aí a gente se pergunta, onde está o corpo na escola das infâncias? A gente exige que a criança fique sentada o tempo todo? A gente permite que a criança fale? Qual a relação entre pensamento e linguagem? O livro principal do Vygotsky, que ele, quando sabia que ia morrer, vocês sabem que ele morreu muito jovem, né? Morreu antes de completar 38 anos de idade. E aí ele estava escrevendo um livro chamado Estudo das Emoções, porque ele sempre deu muita importância à unidade inseparável entre cognição e afeto. É impossível, na teoria histórico-cultural, a gente pensar em desenvolver a inteligência sem desenvolver, ao mesmo tempo, as emoções. Então, ele estava se dedicando a isso. Mas quando ele viu que a tuberculose ia avançar e que ele, de fato, ia morrer, ele deixou tudo de mão
deixou essa obra inconclusa e foi escrever um livro chamado O Pensamento e a Linguagem, que é considerada a obra-prima do Vygotsky. E aí a gente se pergunta, né, pensando em desenvolver o pensamento da criança, sobretudo na educação infantil, que lugar tem a linguagem? A gente manda a criança ficar calada na nossa sala, né? Uma amiga nossa estava contando outro dia que a pesquisa dela de mestrado foi sobre a roda de conversa. E aí, quando ela sentou para conversar com as crianças, ela perguntou: gente, o que a gente faz na rodinha? Aí as crianças responderam: silêncio. A rodinha de conversa é para conversar, não é para calar, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, e pensando em tudo isso, a gente está pensando na matemática, porque desenvolver a matemática é desenvolver o pensamento, e o pensamento não se desenvolve sem a linguagem. E aí, pensando mais especificamente, né, sobre o trabalho na Escola das Infâncias, a Lígia Martins, que é uma grande teórica da pedagogia histórico-crítica, né, que é a outra teoria que embasa o nosso currículo, ela diz que para qualquer etapa da educação, a gente tem que pensar numa tríade: destinatário, forma e conteúdo. Eu não posso fazer meu planejamento sem pensar nesses três elementos. O destinatário é a quem se destina o meu trabalho, no nosso caso, as crianças. E aí a gente pensa, né, nos jardins de infância e nos centros de educação infantil. A gente atende crianças de 4 e 5 anos. Tem alguém que atenda bebês e crianças bem pequenas, de 0 a 3 e 11 meses, ou todo mundo aqui é de 4 e 5? 4 e 5, então a gente vai se deter no 4 e 5. Então, a gente pensar como é que é o pensamento da criança. Eu já falei, né, que não só a teoria histórico-cultural, também o construtivismo, também a sociologia da infância, também a abordagem Pickler, todas essas teorias dizem que a criança, no início da vida, tem um pensamento prático. Então, ela precisa agir. Por isso que o nosso currículo se organiza em campos de experiência. Ela precisa viver para aprender, para se apropriar da cultura. Por meio da prática, da ação, da vivência, esse pensamento vai se transformando em figurativo. Ou seja, quando ela começa a se apropriar do significado das palavras, porque, não sei se vocês se lembram, vocês estudaram isso em psicologia do desenvolvimento. Até 1 ano de idade, o bebê não entende o significado das palavras. Ele entende o contexto. Então, pelo tom da nossa voz, pela cara que a gente faz, pela situação em que está envolvido, o bebê sabe se aquilo que eu estou dizendo para ele é algo positivo ou algo negativo, é algo que vai causar alegria ou que vai causar tristeza, né? Então, às vezes eu digo a mesma palavra, a mesma frase, e o bebê sorri, e depois eu digo a mesma frase de uma maneira incisiva e o bebê chora. Eu falei a mesma coisa, mas o contexto era outro, né? Então, a partir de 1 ano é que ele vai começando a generalizar. E aí, o que é generalizar? É uma das funções mentais que o trabalho, não só com a matemática, mas com todas as outras áreas do conhecimento, vai produzir na criança. A capacidade de entender o significado das palavras. Então, já não precisa mais ver o relógio para pensar no relógio. Já tem o relógio morando na sua mente. E aí, a partir do pensamento figurativo, né, quando eu consigo, já generalizando a palavra, representar essa palavra. Então, só depois que eu generalizo é que eu sou capaz de representar. E eu represento como? Pela fala, aí que se desenvolve a fala da criança, né? Pela fala, pelo desenho, pela a modelagem, pela brincadeira de construção, pela pintura e depois pela escrita. E aí, a partir do pensamento figurativo, que começa a desenvolver o pensamento abstrato. Então, esse é o meu destinatário, a criança com quem eu trabalho. A forma, como que a criança aprende? A teoria histórico-cultural, e também não só ela, outras teorias dizem que a criança aprende brincando. E aí depois a gente fala um pouco mais sobre as atividades auxiliares da brincadeira. E o conteúdo, aí de volta, né, para aquela pergunta que eu fiz antes, né, que as pessoas dizem, na educação infantil não tem conteúdo. Claro que tem conteúdo. Agora, um conteúdo que não é separado em disciplina. A gente não vai dizer agora é a hora da matemática. Mas eu preciso saber
o que exatamente de cada uma dessas áreas, né, da cultura humana vai beneficiar a criança naquele período que eu atendo. Então, até 98, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, que depois ficaram assim, com o filme meio queimado, né, desde que a gente avançou nas pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil ficaram meio queimados. Mas eles tinham algo positivo que a gente não precisa jogar fora, que era exatamente dar essa luz de o que as pesquisas... Por isso que pesquisa é importante, gente, porque a gente não precisa o tempo todo ficar inventando a roda. A gente aproveita aquilo que a ciência já descobriu e vai adiante. Então, o que as pesquisas já tinham descoberto? Que os conteúdos de matemática que beneficiavam as crianças no começo da vida eram espaço e forma, ou geometria, grandezas e medidas, números e operações. Então, eram esses 3 eixos que se trabalhavam. Depois dos referenciais, começou-se a discutir, né, entre pedagogos e matemáticos e psicólogos da educação, que também é importante trabalhar com a criança desde o começo da vida, estatística e probabilidade, ou seja, tratamento da informação, né? Então, são esses os 4 eixos que a gente precisa dar conta com as crianças: espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, estatística e probabilidade. Agora, como que a gente trabalha esses conteúdos, né? Nos campos de experiências, promovendo experiências significativas para que as crianças pensem, porque o objetivo é desenvolver o pensamento sobre o que elas vivem. Porque viver por viver, elas vivem em casa. Então, em casa, as crianças têm experiência com grandezas e medidas. Em casa, as crianças têm experiência com geometria. Em casa, as crianças têm experiência com números. O bebê, já quando nasce, é muito comum que a família brinque com ele assim: ah, quantos dedinhos tem na mão do bebê? Aí a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. E o bebê ri. A gente vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai brincando com o bebê dessa forma. Então, ele já tem essas vivências. Mas o Vygotsky vai chamar a atenção. Uma coisa é eu viver. Outra coisa é eu tomar consciência do que eu vivo. E aí que entra o papel da escola das infâncias. A gente ajudar as crianças a pensarem. Então, se a gente pensa, por exemplo, em espaço e forma, eu acho muito importante a gente pensar que, e aí não só eu, né, outros autores da teoria histórico-cultural, vêm lembrar para a gente que se o pensamento no início da vida é prático, as nossas experiências primeiras são tridimensionais. Por que a gente tem uma ânsia tão grande das experiências bidimensionais com as crianças? Aí a gente começa apresentando o círculo, o quadrado e o triângulo no papel para a criança. Mas ela não sabe o que é o círculo, o quadrado e o triângulo. Então, ela precisa lidar com a esfera, ela precisa lidar com o cubo. E aí, por exemplo, uma forma, né, de ajudar a criança a entender nessa transição do pensamento prático para o pensamento figurativo é quando a gente, por exemplo, pega a bola, mela na tinta com a criança, né? E aí a criança carimba a folha. Aquilo que era tridimensional, que era uma esfera, virou bidimensional, virou um círculo. Isso faz sentido para a criança. Agora a gente quer que a criança só memorize. Isso é um círculo, isso é um quadrado, isso é um triângulo. Então, nosso papel é ajudar a criança a pensar, a ir entendendo como é que aquilo que eu vejo de uma maneira tridimensional vira plano, né? Vira bidimensional. Então, não trabalhar só a memória, mas ajudar a criança a pensar sobre as suas percepções visuais, táteis, auditivas, gustativas, todas elas. E aí é importantíssimo a gente proporcionar para as crianças experiências sensoriais, de manipular objetos, explorá-los, observar,
comparar objetos nos seus diversos atributos, o que é quadrado, o que é redondo, o que tem ângulo, né, ponta, o que não tem ponta, o que não tem ponta, rola toda vez ou rola só algumas vezes? Por que algumas vezes rola, outras vezes não rola? Então, tudo isso a gente precisa experimentar com a criança. Por isso que a gente não dá aula na educação infantil. A gente promove experiências que precisam ser significativas para desenvolver o pensamento das crianças. E aí ajudar que elas pensem sobre as relações espaciais nos objetos, entre os objetos e também nos deslocamentos. Então, o que é perto, o que é longe, o que é dentro, o que é fora, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Ajudar a criança a localizar, a se localizar a partir de pontos de referência. Então, que objeto está perto, que objeto está longe. Aí, de novo, não dando aula para a criança, mas nas experiências. Então, no parque de areia, pega para mim aquele balde que está perto do rastelo verde. Pega para mim a panela que está perto do funil. Pega para mim quem está mais perto da corda, quem está mais perto da madeira. Então, nas vivências, a gente vai, por meio da linguagem, dando esses significados que a criança ainda não domina. Então, a gente vai ampliando o vocabulário da criança, que nada mais é do que ampliando a sua capacidade de generalização, de ter palavras morando na sua mente, para que ela tenha a capacidade de representar essas palavras. Primeiro pelo desenho, pela modelagem, pela pintura, pelas artes, e depois pela escrita. Aí a gente já pensa, né, nas relações entre os campos de experiências. A gente tem uma ânsia muito grande que a criança escreva logo, mas escrever é uma representação de segunda ordem. O que significa uma representação de primeira ou de segunda ordem? Uma representação de primeira ordem é o desenho, que eu vejo um objeto circular e eu desenho, reproduzo, represento esse objeto circular. Isso é uma representação de primeira ordem. A representação é muito parecida, né, do objeto em si. Mas quando eu vou escrever, eu não represento o objeto, eu represento o nome do objeto. E aí é muito arbitrário que para eu representar a bola, que antes era só eu fazer um desenho circular, agora eu tenho que escrever um B, um O, um L e um A. E nessa sequência, se eu escrever um B, um O, um L e um A, mas em uma sequência diferente, eu não tenho bola. Então, isso é muito arbitrário para a criança. E aí a gente espera e pede dela algo que ela ainda não está pronta para fazer. E aí está perdendo o nosso tempo e perdendo o tempo dela. Porque na educação infantil, ela precisa ter essas experiências ricas para desenvolver o seu pensamento, para ter, né, as condições mentais de fazer essa representação de segunda ordem. E aí a mesma coisa com relação aos numerais. Número é a mesma coisa que numeral? Sim ou não? Não. Né? Não. E às vezes a gente acha que é. A gente acha que é. Número é a imagem mental, é a generalização, né? Que envolve quantidade, cardinalidade, que é a quantidade, e ordinalidade, que é a ordem, né? E o numeral é a representação. Então, se a criança ainda não tem esse número morando na sua mente, como é que ela vai representar? E a gente exige dela. E aí a gente faz aqueles trabalhinhos sem sentido para ela, né? Ah, vamos cobrir o pontilhado. Para a criança não faz o menor sentido. Então, a gente tem que fazer experiências para que ela faça, né, essas apropriações das quantidades e das ordens, para que ela se aproprie do conceito de número. E aí ela entende, então quando eu escrevo isso aqui, eu estou representando o número 1. Né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E aí, dicas, né, assim, de como a gente trabalhar espaço e forma, né? Por exemplo, caixas. A gente pegar essas caixas, quando eu tô trabalhando em escola,
até 2017, eu estava numa turma. Aliás, em 2017, eu estava numa turma de segundo período. Antes do mestrado, eu estava trabalhando com educação precoce. E aí, quando eu saí do mestrado, eu fui trabalhar com o segundo período. E aí, em 2017, eu estava trabalhando numa turma de segundo período, em um centro de educação infantil. E aí, quando eu estou em escola, como vocês, né? A gente sai catando tudo, né? A nossa casa vira, assim, um depósito, porque nada vai para o lixo, tudo a gente vê possibilidade. Então, eu ia para o mercado, as pessoas estavam ali repondo os produtos, eu já dizia, você vai precisar dessa caixa? Me dá essa caixa? Isso, Eliette. Me dá essa caixa? Paula também já se identificou. Me dá essa caixa? E aí levava as caixas. Então, essas caixas são importantes. A gente faz de tudo com essas caixas. Então, para as crianças brincarem, o que elas podem imaginar? Já antecipando para vocês, na teoria histórico-cultural, a principal neoformação do período, ou seja, aquilo que vai identificar o desenvolvimento da criança, não é se ela sabe quantas letras, se ela sabe quantos números, quantas formas geométricas, se ela aumentou quantas palavras no seu vocabulário. A principal neoformação do período é o desenvolvimento da imaginação, que vai ser fundamental para a escrita, porque a gente não escreve letras, a gente escreve ideias. Então, a criança tem que pensar, tem que ter ideia para poder representar essas ideias, né, a partir das palavras, né? Bom, então, essas caixas, para a criança brincar. E aí, na brincadeira com as caixas, a gente vai dizendo para a criança o que é dentro, o que é fora, o que é em cima, o que é embaixo, o que é de um lado, o que é do outro lado. Empilhar blocos. E aí não só empilhar, né? Mas empilhar, encaixar, construir. E aí não só com blocos, qualquer material. A gente pega para que as crianças vão construir ponte, carrinho, trem, castelo, casa. E aí, como a gente trabalha de maneira intercampus, é fundamental que a gente trabalhe muito literatura infantil, animações de boa qualidade, para que as crianças tenham alimentação, que a imaginação não nasce com a criança, ela é desenvolvida. Então, quanto mais ela vive, mais imaginação ela desenvolve. Então, para ela ver possibilidades, né? Tem um livro que é muito interessante, que esses dias chegou aqui em casa, que se chama Não é uma Caixa. Não sei se está por aqui do lado. Aqui tem uma pilha de coisas que eu estava usando, e eu acho que Não é uma Caixa, não ficou aqui do lado. Mas é super interessante porque a criança vai brincando, e aí a mãe diz, o que você está fazendo nessa caixa? Ela diz, não é uma caixa. E essa caixa vira tudo. Vira avião, vira foguete, vira submarino, vira cabana. Então, quando a gente trabalha, e aí não só a gente lê, mas deixa a mão da criança para que ela leia, né, a partir das imagens dessas histórias, ela vai tendo ideias. Nossa, eu posso brincar desse jeito. Quando a minha sobrinha era pequenininha, eu dei para ela um livro que se chama Lenço. Não sei se vocês conhecem. Maravilhoso. A mesma autora fez o Lenço e fez o Jornal, que é um livro só ilustrado, né? Não tem texto, que a criança vai brincando com esse. Então, esse lenço vira trança, esse lenço vira a barriga da gravidez, esse lenço vira o bebê. E aí eu dei esse livro para minha sobrinha, e aí um belo dia a gente estava na sala e tal, e ela aparece com a fraldinha na barriga, né? Como se ela estivesse grávida. E aí a minha irmã olha e diz, nossa, de onde que a Esther tirou isso, né? Eu disse, ela está aí materializando o que ela leu na história do lenço, né? Então a gente dá essas ideias para que a criança reproduza e vá criando novas possibilidades de imaginação, né? Então, além dos blocos e de qualquer material, né, canos, caixas, que também a criança usa para empilhar, bolas de tamanhos diferentes. No parque de areia, às vezes a gente diz assim, não vou levar para o parque de areia. Lá, quando eu cheguei nesse centro de educação infantil, as crianças não iam mais para o parque de areia.
E aí eu perguntei, ué, por que não vão? Ah, não, porque não tem mais os baldes e pás e rastelos estragaram, então não tem mais material. Gente, não precisa. A gente leva esse material que está na nossa casa, que não serve mais, panela, funil, cano de PVC, colheres, embalagem de amaciante de roupa, de copo de iogurte, pote de sorvete. Então, a gente leva esse material e transforma lá na brincadeira. E aí, durante a brincadeira, a gente vai conversando com a criança para que ela se aproprie desses conceitos. O que é grande, o que é pequeno, o que é pesado, o que é leve, o que é perto, o que é longe, o que é dentro, o que é fora. Então, todos esses conceitos né, de perceber o espaço, as formas e movimentos nesse espaço, é na brincadeira que a gente vai ensinando para a criança. Então, é uma forma de ensinar? Mas não é dando aula expositiva para a criança. Construindo mapas. Então, vamos desenhar um mapa da nossa sala. É fundamental para que a criança tome consciência e desenvolva a ideia de que pode representar aquilo que ela vê. E aí uma representação ainda de primeira ordem, né? Como que eu desenho a localização das cadeiras, dos cantinhos, da decoração, das estantes, dos brinquedos, onde que está a porta, onde que estão as janelas. Então, a gente desenhar mapas com as crianças. E aí não só mapas, né, da nossa sala, da nossa escola, do refeitório, mas a gente criar mapas com as crianças para a brincadeira. Então, o mapa do tesouro, a gente esconde um brinquedo em algum lugar lá na sala, ou em algum lugar no pátio, ou em algum lugar no parque de areia, ou em algum lugar no parquinho. E aí a gente faz um mapa com a criança. Quantos passos para a frente? Quantos passos para a direita? Quantos passos para trás? E aí vai brincando com a criança, e não só a gente desenhando o mapa, mas estimulando para que elas desenhem também os mapas e possam aprender a se localizar em mapas. Desenho, e aí o desenho é fundamental. Como eu falei para vocês, a gente ia tratar um pouco mais das atividades, porque na teoria histórico-cultural, a atividade principal que governa todo o desenvolvimento da criança na idade pré-escolar é a brincadeira, mas não é qualquer brincadeira, é a brincadeira de papéis sociais. Brincadeira de faz de conta. Criança brincar de mercado, brincar de feirinha, brincar de médico, brincar de salão de beleza, brincar de mecânico, brincar de escolinha, mas uma brincadeira que parte dela, em que o cenário ela organiza, que ela escolhe os parceiros dela. Então, isso é a brincadeira de faz de conta. Agora, existem as atividades auxiliares que a gente também precisa dedicar tempo na escola das infâncias, que aí é onde entra o nosso papel de organizar, de ajudar a criança a planejar para que essas outras formas de atividade enriqueçam aquela atividade principal. Então, por exemplo, a gente fazer uma sequência didática sobre mercadinho, por exemplo. É muito comum a gente trabalhar mercadinho para ajudar as crianças a se apropriarem de conceitos matemáticos. Você vai falar, Micaela? Ou será que foi por acaso? Acho que foi por acaso. Bom, então, é muito comum a gente usar o mercadinho. Mas uma coisa é o mercadinho brincadeira de faz de conta. Outra coisa é o mercadinho como jogo didático. Jogo didático é uma atividade auxiliar, não é a atividade principal. Mas se eu faço o jogo didático do mercadinho, esse jogo didático vai enriquecer a brincadeira de papel social mercadinho. Então, por exemplo, se a gente vai fazer o jogo didático, então a gente pensa, né? Faz uma sequência didática e aí assiste um filme que tenha um mercadinho, faz a visita, ou se a gente não pode ir com as crianças,
pede às famílias que levem as crianças para o mercadinho, e aí conversa com as crianças o que foi visto no mercadinho, como que funciona, quem trabalha lá, o que tem para vender, e preço, e dinheiro, e aí a gente faz todo esse trabalho, e aí a gente monta o dinheirinho com as crianças e faz uma vivência, um jogo didático, né, dirigido pela professora do mercadinho. A partir desse jogo didático, quando elas forem brincar lá, escolhendo os pares, escolhendo o momento, escolhendo o tempo delas, elas vão levar esses elementos. Então, se antes elas não brincavam com o dinheirinho, agora vai ter o dinheirinho. Então, se antes não tinha a máquina registradora, agora elas vão querer desenhar ou usar algum objeto para fazer o papel de máquina registradora. Se antes não tinha o gerente, agora vai ter o papel do gerente. Então, a gente vai ajudando a criança a tomar consciência daquilo que ela vive, e isso vai ampliando a sua atividade principal, que vai ampliando o seu desenvolvimento. Então, o desenho é uma dessas atividades auxiliares, assim como o jogo didático que eu acabei de dar o exemplo. Mas como que é esse desenho? O desenho, assim como a construção, assim como a modelagem, não só a gente dá a folha, dá a massinha, dá os materiais para as crianças brincarem livremente. Isso também é importante? Também é importante. Aí eu já faço um parênteses aqui, né, que a Ana Bonjoli, que é uma das grandes referências, né, de Reggio Emilia, que é referência mundial em educação infantil desde a década de 1960, ela diz que na escola das infâncias a gente precisa planejar atividades direcionadas, colaborativas e livres. O que é isso? Tem que ter um momento em que a professora ou o professor dirige as atividades. E tem que ter um momento em que a professora e as crianças colaboram, né, juntas, decidindo, planejando, atuando nessas atividades. E precisa necessariamente ter os momentos em que as crianças são livres para escolher o que fazer, com quem fazer, como fazer. Então, precisa ter esses 3 momentos. E aí pensar que quando é a atividade dirigida, não vai ser dando aula para as crianças, né? Mas são essas atividades que a gente planeja para dizer, eu vou, por exemplo, no desenho, eu vou ajudar as crianças a tomarem consciência do que elas vão desenhar. Então, no começo do desenho, a criança, porque o pensamento ainda não é figurativo, ela não planeja antes de desenhar. Depois que ela desenha, é que ela diz, eu desenhei o sol, eu desenhei o carrinho, eu desenhei a princesa, eu desenhei a família. Quando o pensamento começa a se desenvolver como figurativo, ou seja, ela já tem mais palavras, mais elementos morando na sua mente, ela começa a planejar. E aí a gente precisa ajudar as crianças a planejarem, né? O que a gente vai desenhar? Eu vou desenhar um castelo. Como é um castelo? O castelo tem pontas, é formado por triângulos, é formado por retângulos, é formado por círculos. E aí a gente mostra a figura do castelo, e aí a gente constrói com os blocos de construção esse castelo, e aí a gente diz, agora vamos representar esse castelo. Então a gente dá técnicas para a criança de desenho, a gente põe, vamos escolher alguns brinquedos aqui, alguns elementos que a gente quer desenhar. Aí a criança escolhe uma colher, um copo, um carrinho, um lápis, objetos que tem lá na sala. Agora vamos levar, cada criança leva 3 elementos, leva um giz de cera e leva uma folha. Vamos para o sol. Deita lá no sol, põe a folha no chão e deixa o sol incidir sobre os elementos. Agora a gente vai desenhar a sombra desses elementos. Isso é fundamental para a criança ter a consciência do contorno desses elementos. Então, ela vai perceber, nossa, o lápis tem ponta. A ponta dele é na forma de um triângulo.
tem um quadrado, tem ângulos, tem retas. Então, a gente vai ensinando essas coisas para a criança, né? Ela tomar consciência. O desenho de cima para baixo, né? Que é o mais comum, a gente olha de cima para baixo com a folha na mesa, mas também a gente colocar fita adesiva na folha, com a folha embaixo da cadeira da criança, para que ela desenhe de baixo para cima, né? Então, qual é que é a visão dela, né? Ela é outro ângulo, e aí a gente já começa a ver também, né, as relações com as artes, não só a simetria, mas a perspectiva. A gente colocar as folhas na parede para que a criança tenha uma visão no seu ângulo horizontal, né, direto. Então, a percepção que a criança tem é outra. Ela precisa ter essas experiências, porque isso vai desenvolvendo a sua percepção de espaço, de forma, de tempo, de relação. Então, para o desenho, para a pintura, e aí desenhar no chão, na areia, na parede, embaixo da mesa, na parede, né, a folha, né, gente? A pintura também, do mesmo jeito, né? A gente colocar na parede, a gente colocar bem alta para a criança ter que raciocinar como que eu faço para chegar na folha lá em cima? Como que eu faço para, na mesma folha, eu compartilhar com outro colega esse espaço? Então, a criança tem que ser ajudada a pensar, a resolver esses problemas. Então, isso é trabalhar matemática na educação infantil. Como que eu soluciono esses desafios? Eu preciso subir na cadeira? Será que na pontinha do pé eu dou conta? Como que eu faço? Será que eu peço a ajuda de um colega mais alto? Como que eu resolvo o problema? E aí, construção, colagem, modelagem, compor e decompor figuras em quebra-cabeça, a própria criança criar o quebra-cabeça, né? Desenhar, depois cortar e brincar com isso como quebra-cabeça. Isso é atividade de análise e síntese, né? Que está trabalhando espaço e forma. Então, usar mapas, maquetes, representações, como eu falei, né, de cima, de baixo, na horizontal, usar pontos de referência nos deslocamentos, quantos passos são necessários da sala de referência até o refeitório, quantos passos são necessários do parque de areia até o parquinho, quantos passos até da sala de referência até a sala da coordenação. E aí, problematizar com as crianças, aí a gente já entra em grandezas e medidas, né? Como que a gente, se eu estou medindo em passos, os meus passos de professora é a mesma quantidade dos seus passos, criança? Entre as crianças, teve alguma quantidade que foi diferente? Tem um livro de literatura infantil que é muito interessante, que não sei se eu tenho aqui também. Gente, eu devia ter separado, mas é porque eu não tive tempo. Eu estou com uma penca de livros aqui, e eu não sei se eu separei esse, que tem uma coleção muito, muito interessante, que se chama Tantan. Vou mostrar um outro, não é o que eu queria ainda. Aqui, ó, Tantan, que é da Calis. Essa coleção tem a intencionalidade de abordar com as crianças conteúdos matemáticos, mas com histórias tão fabulosas, sabe? Tão inteligentes, que ajudam a criança a pensar. Aí tem achei, Sopa de Bruxa. Essa história é muito legal, porque as bruxinhas vão fazer um campeonato de sopa, de culinária, né? E aí, uma bruxa vai roubar a receita da outra. E aí, só que a bruxa que está fazendo a receita, ela vai dizendo uma pimenta do tamanho da mão. Ela vai usando o corpo como medida, só que uma é maior que a outra. E aí, uma sopa fica deliciosa e a outra sopa fica impossível de ser degustada. E aí a gente problematiza com as crianças, né? Por que não deu certo? E aí a gente pensa, bom, existem, e conta para as crianças a história de como surgiram as grandezas e medidas, né?
os seres humanos precisavam medir, e aí eles começaram a medir assim, em quantos passos, em quantos pés, em quantas mãos. Só que como a gente tem tamanhos diferentes, isso acaba dando confusão. Então foi preciso criar medidas padronizadas. Então, quais são essas medidas padronizadas? A régua, a fita métrica, o quilo, e aí a balança, né, para medir. E aí a gente vai pensar sobre gramas, quilos, metros, centímetros, litros, mililitros, e vai fazendo essas experiências com as crianças. Então, o Galperin, que é outro teórico da teoria histórico-cultural, ele diz assim, na escola de educação infantil, a gente tem uma ânsia muito grande no número. Então, geralmente, a gente começa contando com as crianças. Mas as crianças não conseguem entender o que elas estão fazendo e por quê. Então, uma forma de ajudar as crianças a aprenderem com sentido é começando por grandezas e medidas. Elas vão sentir a necessidade de conhecer os números para ler as medidas e para registrar essas medidas. Então, a gente começa com fita de papel, com cabo de vassoura, com o corpo, né? As palmas, os pés, as passadas. A gente começa medindo assim, aí problematiza. Epa, mas aí essas medidas dão diferente. Como que a gente faz para medir de uma maneira que seja igual para todo mundo? Aí a gente começa a usar as medidas, né, convencionais. Então, em grandezas e medidas, a gente trabalha dimensões, maior, menor, grande, pequeno, alto, baixo, grosso, fino, comprido, curto, forte, fraco. Massa, o que é leve, o que é pesado, capacidade, cheio, vazio, o que tem mais, o que tem menos, temperatura, quente, frio, morno, congelar, derreter. Com as crianças lá de 2017, que eu falei para vocês, a gente fez, por exemplo, o gelo, né? Aí a gente fez todo um processo, né? Era toda uma sequência didática para a gente pensar como que o gelo é feito, né? A mudança, a transformação da água em gelo. E aí a gente foi medindo o tempo, né? Quanto tempo se passou? E aí a gente ia lá na geladeira e via, ainda líquido, ainda não ficou sólido. Então, quanto tempo mais a gente vai? E aí a gente ia de hora em hora, a gente verificava se a água tinha virado gelo. E aí, depois que a gente fez o registro, né, de quanto tempo foi necessário para a água virar gelo, a gente, e para voltar a ser água, como que a gente faz? Aí as crianças, se a gente colocar no sol. E aí a gente fez o experimento, né? Deixou um pouco de gelo na sala de referência, deixou um pouco de gelo no sol e pegou uma vela e foi com a vela derretendo gelo. Então, qual que foi mais rápido? Então, tudo isso a gente vai pensando com as crianças, né? Sobre os fenômenos da natureza. E aí, transformações, né? A pipoca, como que transforma, o milho se transforma pelo calor, né? Do fogo, como que vira pipoca. O tempo, dia, semana, mês, ano, manhã, tarde, noite, começo, meio e fim. E valor, né? Caro, barato, preço de coisas. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar com as crianças. E aí a gente trabalhar nas relações também, né? Na matemática, nada é separado, não só na matemática, né? Na cultura humana, tudo tem relação com tudo. A gente que fica querendo separar, né? Mas tudo tem relação com tudo. Então, os objetos em relação. E aí ajudar as crianças a compará-los a partir de um atributo padrão, né? Então, a partir da cor, a partir da forma, a partir do peso, a partir da temperatura. Medidas não convencionais, né? Como eu falei, a mão, o pé, os passos, com palitos de picolé, com canudos, com colher, com copo, com barbante, com cabo de vassoura. E aí usar também as medidas convencionais a partir da necessidade gerada pelas não convencionais, como régua, fita métrica, balança, jarra, graduada, relógio, ampulheta, medir o tempo de jogos com ampulheta,
medir a boneca para fazer roupa, decidir o tamanho, a largura da horta, pintar ou desenhar em papéis de tamanhos e de formatos diferentes, né? Não dá sempre a folha de A4 do mesmo jeito, mas essa folha cortada em triângulo, essa folha cortada pequenininha, em mosaicos para fazer tipo um quebra-cabeça, cada criança compondo uma peça. Então, tudo isso ajuda a criança a pensar sobre grandezas e medidas. Preparar receitas culinárias, né? E aí pensar nas quantidades e na qualidade, né? Dessas medidas que a gente usa. Quando a gente usa colher para medir, quando a gente usa xícara para medir, que outra forma a gente tem para usar? Se a receita é para mais ou para menos pessoas, o que a gente faz? Diminui as quantidades? Quando a gente faz a receita com as crianças, né? A minha pesquisa de campo do doutorado, eu fiz nesse mesmo CEI onde eu trabalhei, e aí uma das atividades a professora fez a receita de um brigadeiro que não precisava de fogo. E aí foi trabalhando com as crianças, né? Tá muito fino. O que a gente faz para engrossar esse brigadeiro e dar o ponto? O que a gente aumenta? Será que dá para diminuir alguma coisa? Como que diminui? Pode diminuir agora se acrescentar alguma coisa, porque já está tudo misturado. Então, a gente vai pensando, né, nessas possibilidades todas. Misturar tintas, observar paisagens, observar sons. Os sons que a gente escuta de manhã, de tarde e de noite são as mesmas coisas. A paisagem que a gente vê da janela de casa ou do quintal de casa, né? Quem tem o privilégio de ter quintal, é a mesma paisagem, são os mesmos sons de manhã, de tarde e de noite. Será que são diferentes? Quando a gente está ouvindo televisão durante o dia, se deixar no mesmo volume à noite, o que acontece? Então, a sensação da conservação, né? Quando a gente vê um objeto ou um desenho ou uma pintura de perto e de longe, o que acontece? Diminuiu o tamanho? Não diminuiu o tamanho. A nossa percepção que nos engana. É o mesmo objeto, mas de longe parece que está menor, de perto parece que está maior. Né? Então, e aí vocês veem que são experiências e aprendizagens que a criança leva para a vida toda e para tudo, não é só para matemática, né? E aí, os números e as operações. A criança precisa aprender a contar, mas ela aprende a contar contando. Para contar, precisa ter a percepção direta, né, bionívoca Primeiro, a percepção direta de que um é diferente de muitos, né? E aí, hoje, as pesquisas dizem que até 3 nem precisa contar. Até os bebês já têm uma percepção de 3 elementos. Agora, passou de 4, a gente precisa contar, né? Então, para contar, precisa estabelecer a relação bionívoca de 1 para 1, precisa fazer agrupamentos, porque contar é controlar quantidades. E aí, de novo, as relações, né, entre os conceitos matemáticos. Algumas quantidades a gente conta, outras quantidades a gente mede. Então, a gente precisa trabalhar todos esses conceitos e não dá para ficar só contando com as crianças todo dia quantas crianças estão na sala. Porque elas precisam ter essa experiência, né, de quantidades contínuas que se medem, como o tempo, a distância, o valor, né? Contar envolve a correspondência termo a termo, como eu falei, né, bionívoca, 1 a 1. Seguir a ordem numérica das palavras, então precisa da memória sim, né, para lembrar que tem uma sequência de palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No começo, as crianças acham que essas palavras são o nome dos objetos. Então, se eu conto 1, 2, 3, 4, 5, esse é 1, é o nome dele. Esse é 2, é o nome dele. É como se fosse uma etiqueta. E aí, por isso que a gente diz assim, quantos anos você tem? Eu vivi isso lá na pesquisa. Aí a criança dizia, eu tenho 5. Eu tenho assim. Eu dizia, quanto que é assim? Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, beleza. Então, quantos anos você tem? 1, 2, 3, 4, 5.
a criança ainda não tinha o conceito de número formado. Então, ela achava que para ela dizer a idade dela, ela precisava passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4 e pelo 5. Não dava para ir direto para o 5, né? Então, e também a criança precisa entender que a gente usa o número para diversas coisas, não só para estabelecer quantidades, como esse caso, né? Eu tenho 5 anos, mas também para etiquetar, por exemplo, o canal da televisão. O canal 54 é uma etiqueta, não significa que eu passei por 54 canais. É o nome daquele canal, né? É canal 54. O número da minha casa, 12, é o número da minha casa. Então, funciona como uma etiqueta, como um nome, né? Então, existe isso também. Por isso que a criança faz essas confusões. É lógico que ela faça essas confusões. Então, nosso papel é ajudá-las a superar essas confusões, ultrapassando, né? O número da camisa do jogador de futebol, do jogador de vôlei, é uma etiqueta, né? O jogador escolhe, eu quero 71 na minha camisa. Não tem 71 jogadores lá, né? Então, aquela camisa, aquele número na camisa funciona como uma etiqueta, como nome, né? Bom, contar também exige considerar que o número mencionado, o último número, representa o conjunto, essa ideia que eu falei, né? O 5. Eu entender que esse 5 que eu falei não é só esse dedo aqui que ele representa o conjunto de todos aqueles elementos, aquela coleção inteira. E aí precisa ter os aspectos da cardinalidade e da ordinalidade, né? A quantidade, quantos elementos e a ordem, né? Então, ajudar as crianças. Se as crianças têm ainda dificuldade, na pesquisa eu vi muito isso. Tinha criança que quando ia fazer, por exemplo, a gente vai fazer um bingo, e aí para fazer o bingo, cada criança vai receber a quantidade de marcadores exata daquilo que tem na sua cartela. Aí tinha criança que já ia colocando, ia pegando os marcadores, já ia colocando em cima, ou então abaixo de cada um dos elementos do bingo. Então, ela já ia vendo ali, fazendo a relação termo a termo. Já sei quantos que eu preciso sem contar. E aí a gente pensar, né, na preocupação que a gente tem da representação do numeral, né, a escrita do numeral, que é a representação do número, que a criança é mais importante para ela essas experiências, né, de se apropriar do número a partir dessas atividades com grandezas e medidas, do que ela memorizar e fazer aquela conta cotidiana de quantos somos, que às vezes a criança está contando, mas está pensando em outra coisa. Então, a gente precisa ajudar a criança a pensar, a problematizar essas experiências com os números e essas operações. Se acrescentar mais um, se tirar um, como que fica, né? Como dividir tantos brinquedos por tantas crianças. Nós somos 20. Então, quantos pratos são precisos para a gente se alimentar? Quantos talheres? Quantos guardanapos? Né? Então, problematizar isso com as crianças. E aí, atividades para experimentar, né? essas apropriações de números e quantidades e operações. Brincar de mercadinho, de escritório, de feira, de sorveteria, de restaurante, de transporte público, de posto de gasolina, de salão de beleza, em que as crianças tenham quantidades de materiais, tenham preços a pagar e a receber, trocos a dar e a receber. Então, por meio, né, dos jogos e das brincadeiras, elas irem se apropriando desses conhecimentos. E atividades lúdicas outras, né, como esconde-esconde, marcar os pontos no jogo. E aí no jogo, gente, não só marcar os pontos, mas até ajudar as crianças a pensarem. Quando a gente vai brincar com um jogo de tabuleiro, que geralmente é a gente que confecciona jogos de tamanhos diferentes. Então, tem jogo que vai caber em uma mesa, tem jogo que é maior, a gente precisa juntar 2 mesas. Tem jogo que o tabuleiro é maior, a gente precisa juntar 4 mesas. Tem jogo que é maior, por exemplo, a gente fazer o tabuleiro no chão, para as crianças serem os pinos e a gente ter os dados grandes. Então,
onde que vai ser? Nesse espaço cabe, aí de novo as relações, né? Números e operações, trabalhando junto com grandezas e medidas, trabalhando junto com espaço e forma. Esse espaço que a gente tem comporta esse tabuleiro, quais regras utilizar para estabelecer a sequência dos jogadores. Então, deixar que as crianças decidam e pensem sobre que critério vai ser do menor para o maior, vai ser do último que faz aniversário, vai ser pelas cores, vai ser por sorteio, quais os critérios, vai ser tirando na sorte do dado. Então, as crianças, e aí, claro, a gente ajudar as crianças, né? Porque elas não nascem sabendo. Então, a gente começa a dar essas pistas e vai dando autonomia para que elas mesmas tomem essas decisões de que critério usar para a ordem dos jogos. Como registrar esses jogos? Então, registra com palitinho, registra com tampa de refrigerante, registra com semente, registra fazendo bolinha, registra fazendo tracinho. E aí vai despertando na criança a necessidade de registrar por número. Então, pelo numeral, representando o número. Então, todas essas possibilidades, né? E aí, a gente pensar em estatística e probabilidade. É importante ajudar as crianças a levantarem e verificarem hipóteses, combinações, usarem as expressões. É provável? É pouco provável? É possível? Qual a probabilidade de? E aí a literatura ajuda muito nisso também. Quando a gente usa, por exemplo, tem um livro que eu gosto demais, que é o caso das bananas. Não sei se vocês conhecem. É muito bacana, porque tem o sumiço das bananas, e aí os animais, o macaco, que é que acusa o sumiço das bananas, procura a coruja, que é a detetive, para averiguar quem roubou as bananas. E aí as pistas vão surgindo, e vão surgindo na rima, e vão surgindo no desenho. Então, aqui, por exemplo, tem caroço nesse angu. Vamos ouvir, então, aí aparece aqui um pedaço do animal. Tem caroço nesse angu, e por esse pedacinho aqui, a gente acha que foi que animal? A cobra. Urubu? Tatu. Podia ser tatu, então. Aí a gente vai pensar, né? Qual a probabilidade de ser o tatu, de ser o canguru, de ser o urubu, né? Porque vai rimar com angu. Então, a gente vai usando pistas para levantar hipóteses, para testar possibilidades. Então, por meio da literatura, a gente está desenvolvendo, como eu falei, né? O desenvolvimento do pensamento, portanto, né, as apropriações matemáticas não são só para matemática, para a vida. Então, a gente vai ajudando as crianças a fazerem essas experiências e a desenvolverem o raciocínio lógico. E aí, não só levantar as hipóteses, né, e possibilidades e testá-las, mas também fazer os registros. Então, registros de preferência, as votações que a gente sempre faz, né, com as crianças, registrar em tabelas, em gráficos, tridimensionais e bidimensionais. Então, a gente vai colocando, por exemplo, o Lego. Vai pondo um Lego acima do outro para medir os votos. Aí, depois a gente vai medindo com um pauzinho, com bolinha, e aí transforma em número. Então, ajuda a criança a usar, né, esse mecanismo, esse signo, né, para usar uma palavra da teoria histórico-cultural, para usar esse signo de registro de dados, de informações. E aí, já estou chegando ao fim, tá? Já me estendi por demais, mas aí queria dizer, né, além de a gente pensar na atividade principal, que é a brincadeira, de a gente pensar nas atividades auxiliares, que são as outras atividades lúdicas,
que são as atividades artísticas, a gente ter na nossa sala objetos diversificados para possibilitar esse raciocínio das crianças. Então, dados com bolinhas, que são aqueles tradicionais, dados com numerais, dados com desenhos representando quantidades, dados de cores, que ajudam a criança a pensar em possibilidades diferentes, a ter desafios diferentes para realizar as mesmas atividades com os dados, né? Então, dado, baralho, dominó, palito, tampinha de refrigerante, sementes, pedrinhas, aquelas bonequinhas, né, pequenininhas que vem de sacadas no mercado, bola de gude. Então, todos esses materiais para que as crianças possam experimentar fazendo as experiências, né, de coleções, de acrescentar, de tirar. E aí, também, outros jogos, né? Tem um jogo que é muito interessante, chamado Eureka, não sei se vocês conhecem. E aí eu fiz, só que acabou que eu não peguei logo, e aí não tive mais tempo de pegar para vocês verem que, pensando nesse jogo do Eureka, o que eu fiz para as crianças que eu atendi em 2017? Eu construí, porque o Eureka é assim, vem as cartelas, para que depois vocês jogam aí no Google para ver. Vem as cartelas, e aí as crianças em dupla, elas competem para ver quem primeiro monta no tubo de ensaio a sequência das bolas, né? Então, tem a bola roxa, a bola verde e a bola laranja. Se não me engano, são essas 3 cores. E aí, a criança tem que formar exatamente como está lá na cartela. E aí, eu fiz um jogo tipo esse com as crianças, que eu peguei e fiz desenho com as formas geométricas. Então, eu fiz palhaço, castelo, caminhão, carro, casa, sorvete, robô, bonecos. Fiz vários desenhos com as formas geométricas, e aí as crianças brincavam desse jeito. Elas sorteavam a cartela, e aí com a cartela que saía, elas tinham que representar nas formas geométricas, né? O quadrado vermelho grande para fazer a base da casa, o retângulo azul pequeno para fazer a porta, o retângulo pequeno amarelo para fazer a janela, o triângulo grande azul para fazer o telhado, o retângulo não sei o que para fazer a chaminé. Então, as crianças, por meio dessas atividades, assim como brincar com o Tangram, né? O Tangram já vem com um monte de figura, né? Que a gente dá para as crianças copiarem a partir, né, do que vem. Então, a gente vai dando para a criança essa possibilidade de pensar, nossa, o triângulo, se eu puser nesse ângulo, nessa posição, forma a mesma figura, não forma uma forma diferente. Então, o que eu posso fazer para fazer exatamente igual ao desenho? E aí, claro, que pensando que são atividades dirigidas, mas que também precisa ter atividades livres. E aí, nas atividades livres, elas vão utilizar essas informações que a gente foi dando para elas. Porque desenvolver a imaginação é isso. É ver aquilo que já foi visto a partir de outro ângulo, de outra perspectiva. Se a gente dá poucas experiências para as crianças, elas vão ter poucas experiências de imaginar. Se a gente dá muitas experiências, elas vão ter muitas experiências para imaginar. Então, é isso. Muitíssimo obrigada pela audiência até aqui. E aí eu queria ouvir de vocês concordâncias, discordâncias, perguntas, as reações de vocês, então. Gente, bom, só para avisar para vocês que nós aconteceu alguma coisa com a internet da escola. Então, eu estou no celular agora. Então, nesse momento, quem quiser falar, por favor, levanta a mão. Estela, se você conseguir identificar, aí a pessoa pode
falar, por favor, até a gente conseguir ver o que aconteceu aqui, tá? Obrigada pelo apoio. Eliette, por favor. Eu sou bem faladeira, né? Eu queria agradecer, Estela, foi maravilhosa essas dicas que você me deu, anotei alguma coisa aqui que eu não faço, porque eu trabalho com minhas crianças assim, de forma muito intuitiva. Então, muita coisa que você falou aí, que a gente pode fazer, eu já estava fazendo, eu já fiz de intuição. Quer ver? Eu queria mostrar um que eu fiz essa semana. Nós falamos sobre família, eu já tinha essas casinhas recortadas de uma outra escola que eu trabalhei. Essa daqui. Aí eu peguei um toquinho para ele, eu dei o papel colorido, né? Aí eles mesmos riscaram o toquinho para fazer o retângulo, para fazer a porta. Um retângulo maiorzinho para fazer as janelas. Eu peguei um durex, desses durex coloridos, para eles riscarem para fazer a forma do ciclo. Então, eles riscaram, eles cortaram, eles colaram e eles fizeram aqui. E aqui dentro desenharam a família, com um trabalho lindo, e que, na verdade, eles trabalharam muita coisa nisso aqui, né? Eu dei, não foi, por exemplo, um retângulo, eu dei um paralelepípedo. Eu dei formas assim que eu achei lá na sala. Eu falei, eu vou procurar porque eu sei que tem. E aí você me ajudou a reforçar essa questão, e anotei alguns livros, assim, só gratidão. Foi muito proveitosa essa sua fala. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Isso que você fala de agir de maneira intuitiva, né? Até vai muito ao encontro de uma máxima da teoria histórico-cultural, né? Porque, assim, a gente aprende em sociedade, então, algo que a gente já viu em algum lugar, algo que a gente foi fazendo, né? E que aí viu que deu certo, e aí a gente vai se apropriando disso, né? Porque é muito difícil dizer assim, eu que inventei, né? A gente nunca inventa sozinho, sempre a gente... E isso que é a imaginação, né? Imaginar não é criar a partir do nada, mas ver aquilo que todo mundo já viu e ter a mais, né? Então, a gente vai compondo aquilo que a gente vai vendo, aquilo que a gente vai lendo, aquilo que a gente vai ouvindo, e vai compondo novas possibilidades, né? Então, é exatamente isso. E é assim que a gente ensina para eles, né? Que eles também podem fazer isso, pegar outras coisas e transformar. É isso que você falou, você tinha falado também. Isso. Mais alguém? Alessandra, por favor. Olá, estão me ouvindo direitinho? Sim. Bom dia, sou a Alessandra, sou professora lá do Jardim da 208 Sul. Oi, Paula! Estela, eu acho assim, eu também gosto dessa forma de trabalhar. Eu acho que, principalmente a gente falando de crianças da educação infantil, a questão da experiência, da vivência mesmo, das atividades sensoriais, são muito mais válidas e significativas, né? Elas conseguem se apropriar de conceitos assim muito mais facilmente. Agora, eu vou falando de uma dificuldade que eu tenho, acredito que outras professoras também tenham essa dificuldade, é quando há uma pressão, às vezes não por parte da escola, mas principalmente pelas famílias, de que tem que se ter um registro para você comprovar, digamos, que você está fazendo alguma coisa, que você está trabalhando com a sua turma, né? Então, às vezes, quando você vai trabalhar conceitos como dentro, fora, em cima, embaixo, pesado, leve, não necessariamente isso requer um registro, né? E quando há, às vezes a gente tem que fazer um registro, ele é tão pouco significativo para a criança, né? Então, assim, essa é uma dificuldade que
eu tenho, assim, digamos, é um entrave que eu encontro, porque eu também, às vezes, não fica de maneira, essa pressão existe não de maneira explícita, né? Mas a gente fica assim, meu Deus, olha só, passou uma semana inteira, eu trabalhei, às vezes, tanta coisa, experiências tão ricas, mas eu tenho tão poucos registros, né? Assim, como que eu vou comprovar? Porque algumas famílias, claro, conseguem entender e dão importância realmente muito mais a essa questão da experimentação, né? Do movimento, da exploração. Mas outras não, né? Então, assim, é uma dificuldade que eu encontro. Alessandra, é sensacional essa sua pergunta. Obrigada. Eu costumo dizer que, assim, a gente que estuda o desenvolvimento infantil, as famílias geralmente não estudam, né? Ou pelo menos não estudam tanto quanto a gente, né? Assim, dando meu exemplo, né? Eu fiz 3 anos de ensino médio no magistério, aí eu fiz mais 4 anos na faculdade de pedagogia, aí eu fiz mais 2 anos de especialização de pedagogia, mais 2 anos de especialização de motricidade, mais 2 anos no mestrado, e agora eu estou terminando o 4º ano no doutorado. Então, assim, é difícil achar uma família que, sendo família, estudou tudo isso sobre desenvolvimento infantil, né? Então, é nossa obrigação ajudar as famílias a entenderem. Por isso que eu falei, como é importante a gente saber como é o desenvolvimento, hoje a gente chama da periodização do pensamento infantil. Tem a periodização do desenvolvimento, que envolve o pensamento, as atividades principais e auxiliares, as neoformações, as funções centrais e subsidiárias. E tem a periodização do pensamento, para a gente entender como que a criança pensa a cada período e aí por que certa tarefa faz sentido e por que certa tarefa não faz sentido para a criança naquele período. Então, a gente precisa saber disso e ajudar os pais a perceberem. Então, como que eu, professora, trabalho com as famílias? Sempre, assim, a primeira reunião, o primeiro contato que eu tenho com eles, eu já digo qual é a minha concepção de infância e a minha concepção de educação infantil. E digo, por que eu acredito nisso? Porque, pelos meus estudos e pela minha prática, porque eu sou professora de educação infantil desde que o mundo é mundo, né? Eu falei para vocês, eu fiz magistério, então já comecei, eu entrei no ensino médio, com 14 anos eu já fui começar a trabalhar em escola, em maternal. Aí foi a gente até pensar, a loucura que é, né? Assim, diretor de escola, colocar a menina de 14 anos para ser professora de maternal, dos bebês. Tá. Foi assim que eu comecei. Então, com toda essa minha vivência de pesquisa, de trabalho, de militância pela educação infantil, eu chego à conclusão de que as crianças aprendem dessa maneira. Então, é por isso que eu trabalho assim. Aí eu digo para a família, olha, não vou mandar dever de casa, toda sexta-feira vai um livro para casa, mas eu não quero desenho, não quero tarefa, não quero nada, só quero que a família curta esse livro pelo tempo que quiser, se quiser passar mais um tempo, é só me falar. Se na outra sexta-feira a criança quiser levar o mesmo livro, ela vai ter o direito de levar o mesmo livro. Então, eu informo para a família por que eu trabalho dessa maneira e não de outra maneira. E aí, os registros, como que eu faço? Eu vou fotografando e colocando meu celular na mão das crianças para elas também fotografarem momentos que a gente vai vivendo. Pequenos vídeos, pequenas fotos. Na véspera da reunião das famílias, eu seleciono naquela semana com as crianças. O que a gente vai mostrar para o papai, para a mamãe, para a tia, para a vovó, para quem vem para a reunião de vocês? Vamos selecionar alguns momentos que vocês achem interessantes e que acham que as famílias vão gostar. Então, eu planejo a minha reunião com as crianças. Elas já sabem o que vai acontecer na reunião com os pais. Quando os pais chegam, então a minha reunião é mostrando os filmes, as fotos. E aí eu vou dizendo, aqui a gente aprendeu sobre a germinação, aí a gente não plantou sementinha, a gente plantou flores diferentes no jardim lá da escola, né? E aí, como que a gente fez o processo de regar? Como que a gente avaliou quando algumas das flores morreram? O que faltou? Será que faltou adubo? Será que faltou sol? Será que foi excesso de água? Porque às vezes as plantas morrem não pela falta, mas pelo excesso. Então, o que a gente aprendeu com isso? Aqui no pátio, as crianças estavam brincando de
bolha de sabão. O que a gente aprendeu quando a gente construiu as nossas bolhas de sabão com meia? Aí eu digo, olha, aquela meia que eu pedi de vocês, aquelas garrafas PET que eu pedi de vocês, aqueles barbantes que eu pedi de vocês, aqueles rolinho de papel higiênico. Isso, tudo isso que eu pedi de vocês foi para isso aqui. Então, o que a gente aprendeu quando construiu? E o que a gente aprendeu enquanto brincava? Então, por exemplo, a gente estava brincando, aí de repente a bolha de sabão deixa de fazer bolha. A gente avalia, o que aconteceu? Alguém foi lá no banheiro e colocou mais água? Colocou, mas para a gente fazer, lembra que a gente usou medida de água, de sabão e de açúcar? Se aumentou mais água, o que precisava fazer? Tinha que pôr mais sabão. Pois é, vamos pôr mais sabão. Será que só o sabão vai resolver? Vamos testar. Será que vai precisar de mais açúcar também? Então, o que as crianças estão aprendendo com isso? E, olha, eu te garanto, as famílias que eu atendi, assim, sempre... Assim, eu nunca recebi nenhuma reclamação de que, professor, porque no começo tinha a história, né? Alguma família que não tinha ido para a reunião chegar e dizer assim, ou a criança chegar e dizer assim, Estela, minha mãe está perguntando por que você não usou o caderno. Aí eu, fala para a sua mãe que eu estou mesmo precisando falar com ela, que eu tenho que devolver o caderno para ela, porque eu não vou usar o caderno. E aí a mãe vinha e eu falava. Então, assim, tem essas cobranças antes de conhecer, mas na hora que conhecem, nossa, gente, o tanto que esses meninos estão aprendendo. Então, as famílias ficam contentes de ver o quanto... E aí, às vezes, elas mesmas chegavam e diziam, nossa, Estela, o meu filho chegou em casa falando que conheceu estrogonofe, que é uma iguaria russa. Menino, olha o que o menino chegou em casa falando. Então, assim, tudo na escola de educação infantil é para desenvolver, é para que as crianças aprendam, é para educar. Agora, a gente tem esse papel de, junto com as crianças, educar também as famílias. E aí dá essa segurança para elas. Olha, elas estão aqui, não estão só passando o tempo, não. Porque se fosse só para passar o tempo, eu não ia brigar para ter educação infantil. Podia deixar lá na assistência social. Então, tá na escola, eu brigo pela escola para que as crianças aprendam. Mas é para que elas aprendam respeitando a sua periodização, respeitando os seus direitos, respeitando as suas necessidades e criando interesses que façam sentido para esse período de agora. Tá? Então, eu acho que é muito por aí que passa o nosso papel também com as famílias. Obrigada, Estela. A Camila quer falar. Por favor. Bom dia, eu sou Camila, sou professora do Jardim de Infância da 304 Norte. Na verdade, a minha dúvida acho que foi respondida, era basicamente a mesma questão da Alessandra. Eu só queria acrescentar que essa sua fala me trouxe muitos momentos que foram vividos nesses dias de atividades presenciais na escola, enfim. E de quanto é importante também a gente estar atento a todos os momentos das crianças, assim, né? Então, eu tenho um caderninho, por exemplo, com o nome de cada criança, que eu vou anotando observações. E isso é muito interessante, porque aí a gente vai vendo justamente esses conceitos que você, Estela, estava falando, que a criança vai aprendendo em vários espaços da escola, né? Não só na sala de referência, mas em todos os ambientes. Uma coisa interessante que eu observei esses dias, que eu percebi, era que as crianças tinham compreendido o conceito de leve e pesado com o gira-gira da escola. Porque tem dois, então tem um pequeno e tem um grande, que geralmente tem mais cadeiras, mais lugares nesse grande, geralmente as crianças não conseguem rodar, porque é pesado, porque ele é maior, então ali elas já estão entendendo o que é grande, o que é pequeno, o que é leve, o que é pesado, e por que aquele grande é pesado e por que o pequeno é leve, né? E aí elas até escolhem, geralmente elas preferem o leve, porque é mais fácil de girar, consegue girar mais rápido. Então, acho interessante a gente estar sempre atento a isso, e acho que essa sua fala de hoje trouxe mais essa percepção para mim, de que eu tenho que estar atenta a todos os momentos das crianças, até para intervir mesmo em alguns momentos, porque elas estão ali brincando na casinha, às vezes você escuta uma fala
opa, uma oportunidade para eu intervir, para eu mostrar, ampliar algum conceito, alguma coisa com aquelas crianças, né? Então, eu queria agradecer a fala de hoje, acho que foi bem enriquecedora, e principalmente para isso, porque a gente planeja, claro, a gente traz os objetivos para aquele dia, quais objetivos de aprendizagem eu quero alcançar, vou explorar, enfim. Mas a gente estando atento, a gente consegue perceber outras coisas, como a colega falou, né? Intuitivamente, você acaba trabalhando outras coisas para além do seu planejamento, né? Então, obrigada. Isso. Eu que agradeço. Mas é isso mesmo, que acaba que não é tão intuitivo assim, né? Porque a gente estuda, porque a gente planeja, então a gente vai realizando um trabalho de imaginação, né? Mas que não é assim, que nasceu da intuição, que nasceu do nada, né? Nasceu da experiência. Não, isso que eu quis dizer, sim, a partir do seu planejamento, você não vai para a sala sem nada, né? A partir do planejamento, do que você quer alcançar, mas acabam surgindo outras situações na sala, né, que você deve aproveitar aquele momento, você estando atento, percebendo, e com base na sua na sua trajetória, né, de vida e de trabalho e de estudo, você consegue explorar outras coisas com as crianças. Isso mesmo, obrigada. Gislaine, pode falar? Seu áudio está desligado ainda. Desculpe. Eu Tudo sou bem. Gislaine, sou coordenadora do Jardim da 304 Norte. Camila é do nosso Jardim, que acabou de falar com você. Eu só quero mesmo agradecer, né, e dizer também que foi muito importante essa sua fala, principalmente na questão da gente fazer esse trabalho com as famílias, conscientizar essas famílias do que é o que traz o nosso currículo e a forma de trabalhar o nosso currículo. Quer dizer, como você disse, trabalhamos conteúdos, trabalhamos. Agora, a gente trabalha de uma forma diferente, a gente trabalha com a vivência e com a experiência, experimentação das crianças. E aí, como a questão realmente dá essa cobrança dos pais em relação a registros, né? A gente sabe que é uma constância e tudo, mas que a gente vem já há muito tempo trabalhando de outra forma, mostrando que a criança aprende, trabalhando, mostrando a importância de estar trabalhando dentro da ludicidade, da brincadeira, e que com tudo isso a criança está construindo a sua aprendizagem, e de uma forma muito mais significativa. A gente sabe que a gente já teve avanços, né? Mas a gente sabe que foram muitos anos que a educação infantil foi vista como um espaço de alfabetização. E então, esse conceito, quando os pais colocam as crianças na escola, eles já vão perguntando: quando é que meu filho vai aprender a ler e escrever? Entendeu? Então, hoje, a gente já tem essa consciência e já vem fazendo esse trabalho com as famílias, que ainda há uma caminhada nesse sentido, né? Mas a gente tem evoluído, né? E ouvir você falar e trazer essa forma de trabalhar e de mostrar, né, para a gente que a gente tem que se apropriar desses nossos conhecimentos para fundamentar essas famílias, é muito importante. A gente ter segurança do que a gente está fazendo para poder a gente construir e, de uma certa forma, educar essas famílias nesse sentido de compreender essa importância dessa fase e como isso tem que ser trabalhado de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais criativa, né? Onde as crianças possam, elas mesmas, criar e oportunizar essa aprendizagem entre elas e entre a gente, porque a gente também aprende com elas. Então, eu só quero te agradecer por mais essa oportunidade, né, de estar aqui com você e de ter compartilhado desse momento. Obrigada, Gislaine, eu que agradeço. E, assim, realmente a gente precisa pensar muito, porque o registro é fundamental, é importante a gente fazer registro. Agora, a gente pensar que o registro não se resume àquela tarefinha gráfica, né?
o registro pode ser a foto, pode ser o filme, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser enfim, qualquer coisa que a criança possa registrar, né? E aí a gente fazer exposição para as famílias verem que as crianças estão de fato empenhadas, né, na aprendizagem e aprendendo, elas estão se desenvolvendo, mas que aquela tarefinha que a gente agora, né, não sei como vocês acabaram de passar pelo processo de escolha do livro didático, tomara que vocês tenham escolhido não usar o livro didático. Então, a gente entender que esse tipo de tarefa não desenvolve a criança, ela não aprende enquanto ela faz esses registros mecânicos que para ela não fazem sentido nenhum. Então, a teoria histórico-cultural trabalha sempre na perspectiva de dar tarefas para a criança. E dar tarefa, o que é? É propor uma situação desafiadora e significativa. Se não for desafiadora nem significativa, não é tarefa. Então, é isso que a gente precisa entender como tarefa. Tem que ser algo que desafie a criança, que ela possa ir além do que ela já sabe. E que seja significativa, que ela tenha, né, se sinta motivada. Por isso que a brincadeira e as atividades lúdicas e artísticas são as principais, porque são aquelas que mais mobilizam a vontade da criança de se engajar na tarefa, né? Então, a gente precisa entender também essas outras formas de registro que sejam desafiadoras e significativas para as crianças, né? Obrigada. Ana Brauna, diga, querida. Eu queria agradecer, né, pela sua fala. A gente já se conhece já há um tempo, uma amiga querida, mas o que você destacou bastante é a questão da gente se apropriar dos conceitos, da gente conhecer o nosso trabalho, a importância da educação infantil, para explicar aos pais como é que é o nosso método de trabalho, a forma, porque todo mundo sabe de educação, todo mundo coloca a mão na educação, todo mundo dá palpite. Se você explica a forma que você trabalha, de acordo com a teoria, com a nossa teoria, com o nosso currículo, fica muito mais fácil do pai entender o porquê que você não está usando o livro, por que você não está usando a folha, e explicar, igual, a gente recebeu uma mãe da creche, porque queria saber como é que era, aí a gente falou que vai fazer o Meet de transição, explicando, porque ela queria saber quanto que ia ser ler, escrever, aí a gente falou assim, é um processo, mas olha, antes dela fazer isso, a gente precisa trabalhar outras habilidades, outros campos de experiência, aí ela falou assim, aí eu falei, para ela conseguir localizar no papel, a gente precisa disso, ela... Gente, eu não sabia que precisasse tanta coisa para a criança começar a escrever no espaço. Eu falo, ela começa a escrever no espaço enorme, mas ela tem que ter uma coordenação para ela conseguir delimitar os espaços, mas isso começa do corpo para transcrever para a folha. Como é que ela vai começar a escrever, olhar o quadro e transcrever se ela não tem a lateralidade toda aí ela... Aí que ela começou a perceber, ela falou assim, gente, eu não sabia que, eu falei, educação infantil, as pessoas acham que a gente está brincando só porque brinca sem intencionalidade, ou que acha que não é brincadeira, não é algo sério. Ela, nossa, o tanto de importância. Eu falei, não, a gente vai explicar direitinho, porque às vezes o pai não conhece e a gente tem que saber, igual a Gislene contou, a gente tem que cuidar também das famílias para explicar todo esse processo e eles caminharem junto com a gente, né? Então... É só mais uma vez agradecer. Você é uma referência na educação infantil. Eu conheço. Estou puxando a sardinha, que eu gosto muito de educação infantil e ela também. E assim, ela é uma estudiosa na área. Eu estou seguindo um caminho um pouquinho devagar, mas estou indo. Tá indo bem, junto sempre. Obrigada, Ana. Pois é, então assim, a gente realmente precisa se apropriar disso tudo para a gente ter a segurança e saber por que a gente faz. Né? Por que assim não é de outra forma? Não é porque disseram para a gente, é porque a gente acredita que é assim. Gente, olha, não é porque eu vi que Malu entrou aqui, não sei se ela permanece ou se ela caiu. Nós fomos revisoras, redatoras, né, do currículo, na revisão do currículo. Tá aqui, Malu, beijo.
Então, Malu, eu, Gil e Andréia, né, fomos as pessoas, né, responsáveis por fazer a redação da revisão, que também foi aberta, né, todo mundo participou, todo mundo opinou, todo mundo sugeriu, todo mundo criticou, todo mundo colaborou, enfim, é nosso, né? Mas, gente, a gente tem um currículo que é fabuloso, assim, a gente seguindo, porque tá tudo lá, o respeito ao direito das crianças, a organização em campos de experiências, a importância da apropriação da cultura. Então, a criança, como eu falei, a criança está lá, não é só para passar o tempo, não é só para passar as horas, não é só para ter um lugar seguro para ficar enquanto os pais trabalham. É direito da criança se apropriar da cultura. Então, ela precisa desenvolver a linguagem, ela precisa desenvolver o pensamento, ela precisa desenvolver a vontade, a atenção, o controle das emoções, o controle do comportamento. Agora, respeitando o período do seu desenvolvimento, né? Aí eu vou aproveitar até, já que a gente está falando da importância de estudar, vou fazer uma propaganda aqui. A gente faz duas propagandas, na verdade. Amanhã, o Fórum de Educação Infantil fez uma parceria com o UniCeub. E aí a gente está fazendo um curso de extensão que vai acontecer em módulos. E aí essa primeira parte, que acontece em 2 módulos, o primeiro módulo foi há 15 dias, foi comigo e com a Sumica, que é uma companheira do Fórum do Espírito Santo, de Educação Infantil, e a gente falou sobre inclusão. Amanhã vai ter o segundo encontro desse módulo, que vai ser com a Cida Camarano, né, nossa unidade de educação infantil aqui no Distrito Federal, e a Dilma de Oliveira, que é referência, né, não precisa nem dar os credenciais da Dilma de Oliveira. Então, elas duas vão fazer uma live amanhã. Eu já mandei para a Carla. Carla, por gentileza, depois você compartilha com as meninas e os meninos. Estou encaminhando agora no grupo de coordenação, e aí cada coordenador encaminha para a sua equipe. Super obrigada. Então, estão todos e todas convidadas, né? E aí a gente vai fazer outros módulos e dando a certificação pelo CEUB, né? Por isso que a gente fez essa parceria com eles, porque o fórum não tem como certificar. E aí um outro convite a gente está fazendo desde 2019 um curso de especialização em educação infantil na perspectiva histórico-cultural, coordenada pelo Simão de Miranda, que não sabe é meu marido. E aí, assim, o grupo de professores é todo mundo, assim, do Fórum de Educação Infantil, da Secretaria de Educação e do Círculo Vigotskiano. Então, que a maioria está nos 3 espaços. Então, a gente tem esse curso, já foram 5 edições, a gente está na 5ª edição agora. E aí vai abrir uma próxima turma só no ano que vem, né? Porque agora, final de ano, já está todo mundo cheio de tarefa, todo mundo cansado. Mas ano que vem a gente vai abrir outra turma. Então, eu convido vocês a estudarem conosco para aprofundar essas questões. Então, a gente tem disciplina sobre a apropriação da cultura escrita, sobre a apropriação de conceitos matemáticos e científicos. Esse, obviamente, é meu, né? Então, a gente fala não só da matemática, mas das relações das ciências com a matemática na educação infantil. A gente tem literatura infantil, tem desenvolvimento infantil, tem planejamento, didática e avaliação. Enfim, a gente tem educação estética, tem uma disciplina específica sobre a brincadeira, sobre corpo e movimento na educação infantil. Enfim, aí a gente vai pensando o tempo todo, como o curso está embasado na teoria histórico-cultural, então a gente vai fazendo essas relações entre teoria e prática e pensando na nossa organização curricular, na organização das nossas jornadas, no uso dos espaços na Escola das Infâncias, que não pode ser restrita à sala de referência, e no desenvolvimento multilateral das crianças. Então, vocês estão convidados. Eu vou mandar o flyer para a Carla também, que aí ela compartilha com vocês. Mas aí esse flyer tem lá os telefones, aí vocês ligam para já deixar assim, tipo, ano que vem, quando começar a turma, eu quero participar, e divulgar para as amigas e para os amigos de vocês, porque eu acho que é dessa maneira, assim, estudando, se apropriando, que a gente tem a firmeza de quando a mãe e o pai chegam na porta da gente e diz, professor, por que você não manda dever de casa? A gente não ficar com medo, não ficar envergonhado e saber que está no caminho certo e diz, olha, porque o dever de casa
é de outra perspectiva que não a nossa, sobre infância e sobre a educação infantil. E aí, é proibido mandar dever de casa? Não, não é proibido, mas aí a gente tem, seria outro momento, né, para discutir, que vocês são convidados e convidadas a discutir lá no curso com a gente. Ou em outros momentos também que a gente, porventura, se encontrem, né? Mas eu não vi mais ninguém de mãozinha levantada. Acho que está todo mundo querendo cuidar para ir de tarde. Estela, queria agradecer, aliás, a sua presença novamente. Queria fazer um agradecimento especial à minha coordenadora intermediária da nossa escola, que é a Luciana Torres, que a todo momento nos ajuda, está sempre pronta, e que nos deu um apoio assim, significativo durante esse período pandêmico. E agradecer por ela ter nos possibilitado esse nosso reencontro, né? Muito feliz de ter conseguido essa conversa, esse bate-papo, e foi muito rico. E para mim ficou que a gente realmente, como educador, como professor, precisa estudar, estudar e estudar. Essa máxima é que às vezes as pessoas falam que na prática a teoria é outra. Não existe para quem é professor. Quando você tem uma sólida teoria, a sua prática é modificada, os seus alunos ganham, e na hora que chega em casa, mesmo que a gente não explique, os pais percebem esse progresso, né? Então, é isso. A gente tem as nossas opiniões, a gente precisa ter para conversar e dialogar e modificar, mas nós temos um currículo riquíssimo, dentro de vários estudos acadêmicos recentes. Então, a gente tem que realmente se apropriar dele, como a Ana falou, né? E levar isso para os pais, porque no momento que a gente consegue mostrar que nós estudamos e que nós estamos aqui pela qualificação que nós temos e que nós temos uma rede organizada com um currículo divino, inclusive oferecendo o currículo para os pais lerem, porque esse currículo é muito fácil e gostoso de ler, né? A gente modifica a mentalidade das nossas famílias, não é verdade? Então, agradecer a todos e a todas e todos que participaram, e principalmente a você, que nos deu essa manhã enriquecedora de aprendizagem. Imagina, a alegria é toda minha, e eu me coloco à disposição, né, para em outros momentos a gente se encontrar. Eu costumo sempre dizer, né, que eu tenho um sonho, I have a dream. Eu tenho um sonho, né, uma ambição, que é a gente fazer uma educação infantil que seja referência. Não porque quero que uma educação infantil referência, mas em respeito às crianças, elas precisam e elas merecem. Então, é um sonho que não dá para fazer sozinha. É preciso a gente junto construir, né, materializar isso que já foi desenhado no nosso currículo. Então, é preciso todo mundo. Eu lembro quando você estava lá no CAIC, eu falo isso para todo mundo, que você lembrou do líquido negro do capitalismo. Essa sua última fala me lembrou uma fala quando eu peguei uma carona com você um dia, e nesse dia alguém tinha perguntado por que você ia tão bonita para a escola, tão arrumada. E aí no carro você me falou assim, Carla, eu respondi respeito ao meu aluno e à minha profissão. Então eu acho que quando a gente estuda, também é exatamente isso, é como você falou do seu vestuário, é para que a criança entenda que vale a pena ser professor e que eu estou ali arrumada e bela e bonita, que é para ele. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais não pensei na roupa. Por mais humilde, por mais simples que eu venha, eu sempre penso na roupa. E assim eu penso quando eu estou estudando também. É para o meu aluno, é para a minha escola, é para a minha rede. É verdade. Nossa, fiquei emocionada agora, tá? Obrigada. Super obrigada. Eu acho que é isso, né, gente? Tem mais alguém que quer falar? Ou a gente pode encerrar a reunião, porque eu sei que tem o pessoal da tarde que precisa enfim, né, agilizar. O Antônio, pode falar, Antônio. Antônio eu não sei se... Eu não vou abrir minha câmera, não. Depois da fala da professora aí, de se arrumar e tal, estou meio descabelado. Mas eu não sei se eu sou o único homem aqui presente. Eu quero agradecer a participação, tem o Marcelo aqui também, né? Eu quero agradecer a participação e dizer que eu estou vivendo assim, um momento ímpar. Eu sou professor temporário no Jardim de Infância Sexto Comar, ali no Lago Sul. Eu gostaria de agradecer muita coisa que você trouxe para a gente, Estela, hoje,
a gente ouve da nossa coordenadora, a Poliana. E assim, tem 2 dias que eu não vou para a escola, porque eu fiquei gripado e tal, fiz teste, mas eu estou morrendo de saudade dos meus alunos. Os pais entraram em contato no grupo da escola falando que eles estavam com saudade. E é incrível a oportunidade de estar trabalhando com essa galerinha. Eu chamo meus pequenos, né? E cada dia que passa, eu percebo que eu preciso pesquisar mais para alcançar os objetivos que eu não tenho conseguido com alguns. A gente não pode uniformizar e dizer assim, ó, vai todo mundo aprender do mesmo jeito. Então, tem sido um desafio para mim, eu acho que tem sido um desafio para todo mundo, mas só para compartilhar com vocês que é uma delícia estar com os pequenos, estudar, a gente está sempre tendo que estudar, e agradecer esse bate-papo aqui tão bacana com vocês hoje pela manhã. Imagina, eu que agradeço. E é isso mesmo, a gente morre de saudade, né? Eu, então, estou há 4 anos afastada para os estudos. Segunda-feira, eu acho, eu fui pegar uns livros numa escola, e quando eu cheguei, gente, eu queria abraçar esse prédio, estou com saudade de escola, saudade de meninos, saudade dessa vida. Graciele, por favor. Olá, eu trabalho no Jardim da 114, né? Eu fiquei muito feliz hoje com essa temática, porque realmente é uma dificuldade, né, nossa em enxergar a matemática no cotidiano, porque a matemática está em todos os lugares, né? E a gente que tem filho também em idade escolar, que está nessa questão da tabuada, das operações matemáticas, né? Que a gente percebe essas deficiências que a gente deixa de trabalhar em pequenas brincadeiras, né? Vai construindo conhecimento, tudo dá para você trabalhar matemática. E, assim, eu tinha bastante dificuldade mesmo em trabalhar matemática, porque é uma coisa que eu carrego comigo, que eu não sei matemática desde pequena. Então, matemática, para mim, é um desafio, né? Então, eu tento desenvolver essa questão dos meus alunos desde sempre, né? Para eles não terem essa mesma dificuldade, esse mesmo bloqueio que eu tenho. E assim, é legal às vezes a gente pensa assim, tem tantas, a gente já sabe, né, tudo isso, mas quando a gente conversa a respeito, aparece luzes assim na nossa cabeça de como a gente trabalhar um conteúdo que talvez a gente, né, estava preocupado, como eu vou abordar as formas geométricas sem só trabalhar o círculo, quantas pontas tem um triângulo, aí você canta uma música, daqui a pouco o quadrado tem 4 pontos, mas e o retângulo? Também tem, né? Como eu vou fazer ele perceber a diferença entre o quadrado e o retângulo, né? Porque é fácil eu falar, tem 2 lados iguais de um lado, 2 lados igual do outro, e como ele vai sistematizar isso na cabecinha dele, né? E uma dica que eu trabalho muito com os meninos sobre o grafismo do número, né? Como traçar o número com a massinha, né? Eles adoram, eu fiz até a semana passada com eles, essa relação do símbolo numérico, né? Porque o registro para eles é muito, né? Para eles ali não tem significado nenhum. E quando eles estão brincando, que precisam representar a quantidade de bolinhas que eles fizeram com a massinha, né? Acaba que eles estão codificando aquilo que eles aprenderam, né? Sistematizando. E eu achei bem legal sua fala em relação a isso, coisas que a gente trabalha no cotidiano, né? E desperta para a gente, né? A etiqueta da camiseta, né? Qual é a maior, qual é a menor. Eu estava aqui matutando quais são as ideias, né, aí em cima do que você falou, para a gente trabalhar esses conceitos. Eu achei muito legal, muito obrigada mesmo, viu? Imagina, disponha. Professora, só pegando um gancho aqui do que a Grace falou, eu trabalhei semana passada com os meus alunos com palitos de picolé, os números, mas não a questão de quantidade. Eu trabalhei a questão de quantidade, mas a questão da formação dos números com palito de picolé. Foi uma experiência maravilhosa. Aí um deles falou assim, tio, eu fiz um gabarito, coloquei do lado, e aí eu passava em cada mesinha e o número 1, vamos fazer o número 0. Quantos palitos nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 8 palitos. Então, a gente começou a construir. Aí um dos alunos falou assim, tio, eu já vi esses números em algum lugar. Eu falei, aonde? No posto, na bomba do posto de gasolina. Nossa, foi muito legal. Eu conversei com as minhas colegas na escola
E elas falaram, vou fazer lá na sala. Aí eu registrei, mandei para os pais. Então, assim, foi muito bacana a ideia de trabalhar a questão de números, a escrita dos números, a construção dos números com palito de picolé. E aí eu falei, caramba, que ideia bacana é essa? E eu gostaria de compartilhar com os colegas aqui, de repente vale a pena vocês tentarem. A ideia de escrever os números como na bomba de combustível, como o meu aluno falou. Isso. Aí você vê que assim, é uma aprendizagem que faz sentido para a criança, né? Ela faz as relações sociais. Eu já vi em algum lugar que se escreve dessa maneira, né? Então, a educação infantil é para isso, é para se apropriar da cultura humana, daquilo que a gente vive, tomando consciência do que a gente já vive, né? Muito obrigada. Meninas e meninos, a gente podia abrir a câmera um minutinho só para a gente fazer um registro fotográfico? Malu, que coisa linda. Malu desenhou ali um coração. Infelizmente, eu não posso abrir. A minha tá com problema mesmo. Ela não abre, tá? Desculpa. Tudo bem. Não tem problema, não. Para registrar esse momento, que eu fiz pela primeira vez com vocês. A primeira de outras, eu espero, né? Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa ou a gente pode se despedir? Acho que é isso, né? Muito obrigada. E até a próxima, gente. Tchau. Beijo grande para todo mundo.